Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Galera, beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de R$17 mil em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. O Flamengo já demitiu um treinador campeão brasileiro, que era o Rogério Ceni, e ontem anunciou a demissão de um treinador vice-campeão da América e vice-campeão brasileiro do campeonato de 2021, que ainda não terminou, mas ele deixa o cargo na vice-liderança. Para falar dessa demissão, para trazer mais detalhes, mais bastidor e para falar do futuro do Flamengo, a gente convidou o Caê Mota, setorista do GE. E eu começo perguntando para o Caê, dando as boas-vindas, como sempre. Bem-vindo à Seleção, Caê. É sempre um prazer ter as suas informações e análises aqui. Antes de olhar para o futuro, eu começo te perguntando o porquê da demissão do Renato. E a minha pergunta é no seguinte sentido. Se tivesse vencido a Libertadores, a bola do Michael para fora, tivesse entrado, o Andrés não tivesse escorregado, o jogo fosse para os pênaltis, Flamengo campeão, você estaria hoje aqui falando de Renato demitido? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Ele foi demitido por causa da derrota do último sábado? Por que Renato caiu, Caê? Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde a todos. Então, a gente precisa falar que o Flamengo se caiu numa grande sinuca de bico se fosse campeão da Libertadores. Porque o trabalho era muito contestado, havia assim, um desejo de troca, um desejo de mudar, até por ser um novo mandato. A tendência é que Landim vença a eleição no próximo sábado e que se busque um técnico estrangeiro para o próximo triênio. Já era esse o objetivo, mas com o Mundial de Clubes em fevereiro ficaria aquele constrangimento de como que você vai mandar embora um técnico que ganhou a Libertadores. Então, assim, isso geraria ali um desconforto e muitos debates, mas o trabalho do Renato já era muito mal avaliado pelo dia a dia, assim. E quando a gente fala o dia a dia, é importante ser cada vez mais didático, que a gente fala uma coisa e cada um interpreta como quer, né? E aí parece que o dia a dia, parece que o relacionamento do Renato com os jogadores, com o ambiente era ruim. Longe disso, a gente ouve muitos relatos de que ele realmente é o cara boa praça, que parece ser, que é um cara muito querido por todos. Só que hoje em dia o nível de profissionalismo, e esse Flamengo em si, a gente já falou algumas vezes aqui com o Domi, com o Rogério, demanda muito conteúdo, demanda muita profundidade. O desgaste se dá pela metodologia de trabalho, ou pela falta de alguns comportamentos do dia a dia que incomodavam um ou outro já desde a época que vencia. Eu lembro que aqui no Seleção mesmo, eu trouxe um desconforto de muitos jogadores quando o Renato não vai a Natal comandar o time contra o ABC. Uma postura que no Grêmio era muito comum, era muito relevada, era muito aceita, mas no Flamengo foi olhado torto. Nas semanas seguintes, às vezes, pós-jogo, ele dava folga para os titulares e apenas reservas treinavam. Nesses dias de folga dos titulares, algumas vezes, ele também não foi ao CT. Isso não é que assim gerava uma revolta, mas as pessoas olhavam aquilo ali meio torto porque não é um padrão do Flamengo, diria que não é um padrão da maioria dos clubes, mas no Grêmio era muito comum. Então são coisas que à medida que o tempo vai passando, vai desgastando, e um episódio da última terça-feira, quando o Renato não vai dar o treino para os titulares em Porto Alegre, porque tem um jogo à noite que só vão os reservas, isso irritou muito os jogadores, porque a própria ida para Porto Alegre com tanta antecedência já foi vista assim com o olho torto, porque era muito tempo longe de casa, mas foi sob o argumento de que era para treinar para a final da Libertadores, que era para se concentrar e tudo mais, e muitos jogadores perguntaram, a gente está aqui para treinar visando o jogo contra o Palmeiras e o técnico não vem dar treino para os titulares porque tem jogo dos reservas à noite. Depois, conversando até soube que o Renato teve compromissos pessoais em Porto Alegre no horário do treino. Mas, enfim, são coisas que muito mais do que o que eu acho, o que a gente acha, vale muito a percepção de quem está ali dentro, à medida que vai olhando torto e que vai incomodando esse tipo de comportamento. Repito, o Renato, como figura, é super querido. Eu tenho relatos de que no sábado ele estava desolado após a derrota e o Michael e outros jogadores foram na mesa do jantar consolá-lo, abraçá-lo. Ontem quase todos mandaram mensagem, mandaram apoio a ele. Não é uma questão de relacionamento, eu não gosto da pessoa, mas é um desgaste pela metodologia, pelo dia a dia de trabalho. A gente falou também de parte tática, que o Mansur
comentou bastante aqui. A gente tinha relatos de que o padrão, claro que não eram todos os dias, não tem como você em 4 meses e meio dar só um tipo de treino, mas o padrão era aquele joguinho, era o 9 contra 9, 7 contra 7, quando não tinha, puxava garoto da base para completar. São coisas que, assim, com o tempo, esse elenco do Flamengo que demanda tanto detalhe na parte tática, detalhe do adversário. O Renato era um cara que deixava para falar do adversário muito no dia do jogo, na preleção, com material que ele recebia de analistas e de auxiliares. Sim, são coisas que fogem muito do que é padrão, e há sim um viuvismo do Jorge Jesus, que também a gente precisa ponderar, que até que ponto isso vai seguir até quando isso vai seguir interferindo no Flamengo, mas há uma série de fatores que vão minando esse dia a dia. Então, assim, não é uma questão pessoal, é uma questão profissional e que foi desgastando essa falta de consistência de metodologia e de dia a dia do trabalho. Já me alonguei bastante, mas eu acho que também é importante ponderar que o Renato, a gente tem o hábito de usar a demissão, né? O Renato não teria o contrato renovado, mas o Flamengo queria conversar com ele ontem para ver se ele tinha clima, se ele tinha desejo de fazer esses últimos 4 jogos. Aí partiu do próprio Renato, falou, não tem por que eu continuar, a gente já sabe que vai ter a ruptura. Nós trouxemos no GE, no próprio sábado, que no discurso pós-jogo o Renato já se despediu do jogador, já tinha deixado claro ali que era a last dance dele, tinha sido lá em Montevidéu. Né? A informação é fundamental, Caê. Você não se alongou, não. Você deu muita informação aqui, a informação é fundamental. Diga, Lino. Mas existe algo do qual a gente não pode escapar, que é a naturalidade dos ciclos. O ciclo é sempre avaliado, e por um time do tamanho do Flamengo, a cada Libertadores ou a cada momento de ruptura de uma grande competição. Você saiu dessa grande competição, você tem que parar, avaliar, reavaliar trabalho e a partir daí tocar. Era natural que isso fosse feito com o Renato, tendo ele problemas internos ou não, sendo ele uma metodologia sofisticada ou não, tendo ele uma metodologia sofisticada ou não, conseguindo dominar o grupo ou não. O Flamengo é um clube, e a gente sabe muito bem, que sofre muito com as interferências políticas, o dia a dia, as pressões de fora, elas são muito visíveis no dia a dia do Flamengo, e o dia a dia do Flamengo sempre foi muito aberto. Jorge Jesus conseguiu algo raro, que foi fechar o Flamengo para informações, foi fechar o dia a dia do Flamengo, e a gente tinha muito pouco acesso ao que acontecia lá dentro. O Flamengo sempre foi público demais, os muros do Flamengo sempre foram baixos, né? Então, a partir daí, você constrói sempre um ambiente um pouco mais tenso. Eu tenho a impressão, e já falava isso antes do jogo, que o ciclo do Renato se encerraria com a Libertadores. Com esse ciclo agora, até o Mundial, se ele vencesse, né? Mas não passaria disso. O Renato já estava, entre aspas, né, demitido pelo Flamengo. A avaliação do trabalho dele já estava feita. Era uma questão de timing só. De timing, de você saber o momento certo para fazer essa mudança. E ele aconteceu agora. A gente precisa ver isso com um pouco mais de naturalidade. Perdeu a Libertadores, mandaram embora. Não foi. A avaliação do Renato já estava feita. Eu não vejo com tanta naturalidade assim, não pela demissão especificamente do Renato. Mas eu confesso, eu ando assustado como o futebol brasileiro tem sido um matador de reputações. O Miguel Ángel Ramírez, ele era pintado como o maior gênio que tinha pintado, era pintado como o maior gênio que havia surgido de treinadores aqui no nosso continente. Muito jovem, logo no primeiro clube profissional, conquista com o Nanico Independente Del Valle. Todo mundo queria Miguel Ángel Ramírez. Palmeiras foi para o Equador para fechar com ele, foi parar no Internacional. Em 2 meses de Inter, ele virou uma besta quadrada aqui no Brasil, não servia para nada. O Renato, eu quero refletir um pouco, e eu não quero defender o Renato, quero refletir sobre como a gente tem sido matador de reputações aqui no futebol brasileiro. Se a gente for olhar os últimos trabalhos do Renato, de 16 para cá, quando ele assume o Grêmio pela última vez, ele assume no meio das oitavas de final. Jogo da volta contra o Atlético Paranaense, e o Grêmio termina campeão naquele ano, 9º no Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil de 17, chega na semifinal, é 4º do Brasileiro, campeão da Libertadores, praticando um futebol belíssimo. Não vamos apagar o passado, né? O Grêmio, campeão da Libertadores de 17, jogou um futebol belíssimo, com Arthur, com Luan, com Michael e companhia. Aí em 2018, o Renato é 4º do Brasileiro, para nas quartas da Copa do Brasil e perde para o River Plate, que veio a ser campeão daquele ano na semifinal, num duelo super equilibrado contra o River Plate. Em 19, ele cai na semifinal da Copa do Brasil, é de novo um dos 4 melhores do Brasileiro e é atropelado pelo Flamengo do Jesus na semifinal. E aí cunha aquela frase, me dá um time de 200 milhões para vocês verem. Quem fala essas coisas
também dá espaço para ser cobrado quando assume o tal time de 200 milhões, é o que aconteceu. Aí em 2020, chega mais uma final, é vice da Copa do Brasil, é sexto no Brasileiro, para nas quartas da Libertadores. 2021, pelo Flamengo, parou na semifinal da Copa do Brasil, é vice-campeão brasileiro, né? Ele deixa o Flamengo na segunda posição e foi vice-campeão da América. A gente está falando de um treinador que de 16 para cá chegou nas principais competições do Brasil. Não disputou nenhum título brasileiro dos pontos corridos, esteve entre os 4 melhores algumas vezes, esse ano é vice-campeão, mas é um cara que nos resultados ele está chegando. Então, cara, eu queria refletir um pouco sobre isso. A gente está falando de um técnico que para muitos era apontado como o sucessor natural do Tite, quando acabasse a próxima Copa do Mundo. Por que esse cara, de repente, virou uma besta quadrado para a média da opinião pública? É sobre isso também que eu queria refletir. Ocasão, o Mansur fez análise, o Lino fez análise, o Caê deu as informações. Queria te ouvir também, cara, sobre a demissão do Renato. Então, o lance é assim, eu vou muito na linha do Mansur, do personagem. O Renato sempre foi um personagem. Quando ele jogava, ele era um personagem. Eu joguei com o Renato no Flamengo, joguei com o Renato na seleção, ele dava umas entrevistas como personagem. Só que ele jogando, ele banca, né? Ou, como ele falava, quer sair à noite, sai, mas no jogo tem que bancar. Então, no momento, na época de jogador de futebol, talvez ele fosse muito mais personagem do que ele é como treinador, porque naquela época se dava mais entrevistas, participava de programas mais especiais, então ele falava bastante e era um grande personagem. Quando ele virou treinador, ele não conseguiu assumir no início. Ele voltava para a praia, aquele negócio, não era muito considerado com responsabilidade. O primeiro trabalho mesmo com responsabilidade dele, na verdade, depois do Fluminense, que foi vice da Libertadores, foi lá no Grêmio. A tática do Renato, né, o modo do Renato fazer o time jogar, é mesmo, na parte maior, o relacionamento. Ele aposta muito no relacionamento. Tanto que você vê muitas vezes ele brincando, não dá para você ver meu DVD, vou dar meu DVD para você. Esse tipo de brincadeira que aproxima o jogador, porque ele é um ex-jogador e ele aproxima a conversa com os jogadores. Ele aposta muito nisso. Só que, em alguns momentos, isso aí é muito pouco. É muito pouco para você ganhar títulos, é muito pouco para você conquistar vários campeonatos. Fica faltando um trabalho mais tático, mais moderno, talvez, ou mais alternativas táticas, né? E não só, que eu acho muito importante, hein? Que a maioria muitos treinadores aqui cortam a intuição do jogador, cortam a naturalidade da característica do cara. Muitos. O Renato aposta em deixar isso acontecer. Ele aposta nos caras deixando, mas ali chega um momento que o adversário conhece o time. O time do Flamengo é muito conhecido. Massacrou em 19, é uma equipe que todo mundo sabe como joga e teme quando vai jogar contra. Então você tem que ter uma outra tática, você tem que ter algumas alternativas para quebrar defesas adversárias. Outra coisa, esse ano do Renato foi péssimo, gente. Ele foi péssimo. Ele ganhou o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. Foi. E depois, muito mal no Grêmio. Saiu do Grêmio e deixou o Grêmio muito mal. O Grêmio não conseguiu se reerguer. Aí ele ficou parado. Aí todo mundo falava. Pô, o Renato saiu do Grêmio, é a sombra do Rogério Ceni. Até acontecer isso. Né? Então eu acho que teve uma grande parte desse ano que o Renato ficou acomodado com a situação. Saiu do Grêmio, mesmo com uma fase bem ruim, sendo considerado um grande treinador do momento, um dos grandes treinadores do momento, e vendo o debate de que ele entraria no lugar do Rogério Ceni. E ele foi e entrou. E aí, inicialmente, aquela conversa, aquela brincadeira, aquela aproximação, começou a funcionar. Mas chegou um momento que você tinha que ter alguma alternativa. Você tinha que jogar diferente em alguns momentos. Você tinha que fazer treino tático. O Caê falou que ele não fazia treino tático, fazia muito pouco. Conversar mais com os jogadores, apresentar mais os adversários. Eu acho que isso falta para o Renato. Eu acho que essa passagem pelo Flamengo pode ser um aprendizado para ele, porque o lado de relacionamento ele é ótimo. O lado de relacionamento com o jogador ele é ótimo. Ele tem que melhorar o lado do trabalho tático, sabe? De convencimento de como o time tem que jogar. Ele tem que melhorar nisso. Ele não funcionou no Flamengo e
parou de funcionar lá no Grêmio, porque chegou uma hora no Grêmio que só o relacionamento também não estava dando. Tinha que apresentar alguma coisa, ele não conseguiu apresentar no Grêmio esse ano. E agora no Flamengo ele também não conseguiu apresentar algo a mais, né, do que a liberdade para os jogadores jogarem, a intuição do jogador. Isso é muito legal. Para um jogador é ótimo quando você tem um treinador que deixa você jogar, sabe? Que não fica falando, corre atrás do lateral, sabe? Faz aquilo lá. Quando eu jogava, por exemplo, de centroavante, o seu Mário Travaglini falava assim, faz uma sombra no volante. Uma sombra no volante. Outros tempos, outro modo de jogar. Mas assim, dava liberdade. E o Renato tem isso muito bem. Só que ele tem que aprimorar, melhorar, mudar o raciocínio dele, sabe? Mudar o sentido do que é ser treinador para ele. Agora ele é um treinador. Ele não é mais aquele cara que entrou num clube, é o Renato Gaúcho, fazia gol pra caramba, jogava muita bola, brincalhão, isso aí agrada os jogadores, isso aí agrada. E no futebol atual, como os treinadores são muito táticos, isso funciona até a página 4. Daí em diante, você tem que ter um trabalho mais profissional, uma parte mais tática mesmo. Eu sou a favor da liberdade dos jogadores, mas com os jogadores com um esquema tático na cabeça. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas na hora que desorganiza, eles têm que organizar do modo tático que o treinador mostrou, ou alguma das alternativas que o treinador mostrou. Isso está faltando para o Renato. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é tudo placa que eu recebi das maiores plataformas de afiliados do Brasil. Olha só, tem placa da Hotmart, da Monetize, da TikTok, tem até do YouTube também. E você sabe o que significa essas placas aqui? Isso aqui é quando você atinge um determinado faturamento nas plataformas. Então, olha só, essa placa maior aqui, que é da Monetize, tá aqui o meu nome, João Pedro Alves, ó. Eu ganhei mais de 15 milhões para estar recebendo essa placa aqui. A gente tem também da Hotmart de 5 milhões, da Hotmart de 1 milhão, que são aquelas três ali, né? Essas aqui são da Monetize de 5 milhões, 1 milhão, 500 mil, 250 mil, do YouTube de mais de 100 mil inscritos, e aqui também da TikTok de 1 milhão e também de 500 mil. E você deve estar se perguntando como que eu fiz isso aqui, como que eu fiz para ganhar todas essas placas. Basicamente eu tenho robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Você precisa configurar ele somente uma vez e depois o robô faz tudo sozinho para você. Se você quer saber como que eu faço isso, faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço.